Oi, sou Augusto e esse é o meu trabalho de redes complexas. Bom, primeiro um exemplo de redes complexas. Você tem um cérebro, redes sociais, sociedade, cadeia alimentar, proteína, aeroporto, Wikipédia. A princípio, todos esses exemplos, esses temas não têm nada a ver um com o outro. Parece que não tem semelhança entre eles, mas eles têm propriedades em comum. No caso, dá para perceber que são formados por partes discretas que interagem. Então, por exemplo, o cérebro, você tem os neurônios se comunicam através de sinapses. Você tem as redes sociais, os usuários que se comunicam também. Sociedade são as pessoas, no cadeia alimentar você tem os animais e assim por diante. Então, essas propriedades em comum que tem entre os sistemas complexos são representadas por redes complexas. Então, você pode pensar que as redes complexas é como se fosse um esqueleto dos sistemas complexos. Essas redes complexas são grafos. Nem todo grafo é uma rede complexa, mas as redes complexas são todos grafos. Então, você pensa o nó do grafo é uma parte e as arestas são as interações entre as partes, no caso. Bom, então você tem a rede social ou a sociedade no geral. Você tem as partes seriam as pessoas e as interações, as arestas é a interação entre elas, sei lá, laço de amizade, laço de trabalho, alguma coisa do tipo. Vai da interpretação que você dá para esse sistema. Para o cadeia alimentar, você tem as relações tróficas entre os animais. Você tem os produtores, os consumidores primários e os secundários, e até onde der. E no caso do cérebro, você tem os neurônios que meio que se comunicando através das sinapses. Você pode pensar em redes complexas como, sei lá, um vetor. No vetor na matemática, você tem lá definido por módulo, direção e sentido. Aí, só que você pode ter, sei lá, na física, você pode ter um vetor de velocidade e um vetor de força. Então, basicamente, vetor é uma coisa só que a interpretação na física que se dá desse vetor muda. A mesma coisa para as redes complexas. Você tem redes complexas, pensa que é uma coisa só, mas a interpretação ela tem propriedades definidas que vão se aplicar independente do que está acontecendo. E a interpretação que você está dando para essa rede complexa vai variar. Bom, uma coisa importante aqui, um sistema complexo é formado por partes interconectadas, de modo que não pode ser explicado pelas partes. Então, você tem os nós, eles estão conectados por algum motivo. Então, não adianta a gente ficar olhando só para um nó para tentar explicar o sistema todo. A gente tem que estar sempre olhando por todo. Por exemplo, você tem esse monte amontoado de peixe aqui. Por que eles estão aglomerados? Que é para facilitar a proteção deles. Se vê um tubarão e ataca eles, o que eles fazem? Um peixe individualmente, ele analisa ao seu redor para poder determinar qual é o movimento que ele vai fazer para fugir. Mas ficar só analisando o movimento de um peixe não adianta. Eu teria que analisar, pensar num todo para poder entender o que está acontecendo. Bom, uma rede complexa ela exibe propriedades de universalidade, no caso é a lei da potência. Então, por exemplo, pensa na altura das pessoas. Aí, normalmente, você pega o número de pessoas com, sei lá, 1,75, 1,50 e 1,90 de altura. A maioria vai ter perto de 1,75, poucas vão ter 1,60 e a maioria e poucos vão ter 1,90. Então teria meio que um número típico da altura das pessoas. É isso, se você fizesse uma distribuição do número de pessoas que tem essa altura com probabilidade, você vai ter uma distribuição normal. Isso é normalmente o que você espera. Dos grafos, pensando nas interações, no grau de um nó, por exemplo, ele não exibe essa distribuição normal que acontece e ele obedece a lei de potência. O, então, por exemplo, que esse gráfico está na escala log-log basicamente diz que existem muitos grafos, muitos nós com um grau baixo e poucos nós com um grau alto.
Então, por exemplo, pega, sei lá, um Instagram aí, uma pessoa com Instagram, poucas pessoas vão ter, sei lá, 50 milhões como o Whindersson, mas muitas vão ter, sei lá, 100 pessoas, 1000 pessoas, algo do tipo. Então, e você percebe isso, não, se isso é algo presente em todas as redes complexas, por isso que é uma lei universal. Bom, há algumas aplicações. No caso pode usar redes complexas para avaliação de qualidade de textos. No caso, o que eles fizeram? Os pesquisadores, o pessoal que estava tentando fazer isso fizeram. Eles pegaram alguns textos, né? Tiraram as preposições e lematizaram. Que no caso, sei lá, o Joãozinho estava correndo, aí o correndo vira correr. Aí tipo, duas palavras, seria um grafo direcionado nesse caso, né, para poder mostrar a conexão das palavras. E, cada dessa vai ter um peso para ver a ocorrência de que sei lá, duas palavras seguidas foi usada. Aí eles conseguem avaliar uma qualidade desses textos. Também pode ser usado para detecção automática de epilepsia. No caso, eles usam muito encefalograma, eletroencefalograma, esqueci o nome, mas ele um dispositivo para que ajuda na detecção de epilepsia. No caso, eles querem mapear os sinais desse dispositivo para uma rede complexa. Aí meio que a topologia, meio que tipo como o formato dessa rede complexa, vamos dizer assim, de uma pessoa com epilepsia e que está sem é diferente e ficaria fácil de detectar alguém que tá com esse problema. Bom, uma outra aplicação seria a detecção de comunidade. Isso estaria meio que associado com o aprendizado de máquina de inteligência artificial. Então, na aprendizagem de máquina, você tem aprendizado supervisionado, não supervisionado e semi-supervisionado. No caso, dos não supervisionados, uma técnica muito usada é o clustering. Então, o que eles fazem? Eles meio que juntam o técnico de clustering com as redes complexas para fazer análise de comportamento social, da web, né, tudo em geral. Aí, no caso, como está usando inteligência artificial, essa análise é mais automática, vai aprendendo ao longo do tempo. Bom, para a parte da aplicação mesmo, o que eu fiz? Eu peguei alguma quatro bases de dados, né? No caso, três da Snap Stanford Edu e outra da Icon Colorado Edu. E aí eu peguei essas bases de dados que normalmente eles oferecem lá e tem alguma explicação em cima disso, que daí a base de dados fornecida como um grafo para você. Aí eu usei o Network X, que é uma biblioteca do Python feita justamente para grafos, tem muitos algoritmos nela. E também eu usei o Matplotlib para plotar o gráfico. No caso, o código é ridículo, é bem simples, mas, bom, enfim, usei essas bases de dados e o código para demonstrar a lei de potência. No caso, eu não passei para a escala log-log, mas fica bem claro que está obedecendo a lei de potência. No caso, esse aqui você tem o gerenciador de pacotes do NPM, né? E cada pacote tem suas dependências, ele meio que importa outros pacotes. Então, meio que um nó é um pacote e as arestas é meio que mostra as dependências desse pacote específico. Então, então o que eu tenho aí basicamente é um histograma, que você tem um número que representa um pacote, um, no, na base de dados um número representa o pacote e ele dá uma lista de lados. Aí o que tem o histograma você tem no eixo que seria o eixo X, você tem um número de dependências, ou seja, o grau de cada nó, né? E a quantidade de vezes que ocorre esse grau. Aí você percebe a lei de potência, que no caso você tem a maioria dos pacotes tem poucos tem poucas dependências e poucos pacotes têm muitas dependências.
De forma análoga, da mesma forma você tem para envio de e-mails. A base de dados ele te dá também uma lista dos lados, porque os vértices são ligados. E, bom, aí eu envio de e-mail, no caso, um e-mail que foi enviado de um lugar, meio que de um nó para o outro, de um e-mail para o outro. Então, um nó representa e-mail e a ligação representa um envio de um e-mail. Aí, se você pega de novo esses graus, vê a ocorrência, quantas vezes ocorreu esse grau, você tem de novo obedecendo a lei de potência. No caso, poucos, poucos e-mails enviam muitas mensagens e muitos e-mails enviam poucas mensagens. Bom, de novo, para compras na Amazon. Se você vai comprar alguma coisa na Amazon, aí embaixo vai aparecer que, sei lá, eu comprei um livro de finanças, sei lá, do Thiago Nigro. Aí embaixo vai aparecer recomendando pessoas que compram esse livro, compraram, sei lá, pai rico e pai pobre. Então tem essa relação. E se, tipo, uma grande quantidade de pessoas que compram um produto A também compram um produto B, vai ter uma ligação entre eles. Então, o nó é um produto e a ligação é se comprou um produto, também comprou outro. Aí você monta o grafo desse jeito. Então, no caso, você percebe também de novo a ocorrência da lei de potência. Muitas pessoas compram um produto, dois, poucos produtos, e muitas e poucas pessoas, quer dizer, muitas pessoas compram poucos produtos, né? Um ou dois, e muitas pessoas compram poucos produtos. Não, poucas pessoas compram muitos produtos. E aí se tem os coautores, seriam meio que parcerias. No caso, cada nós seria um autor, e se ele fez uma parceria com outro autor para meio que ser um coautor na produção de nesse caso, pesquisa científica. Aí, de novo, você tem a lei da potência. Essa escala tá meio. Não tá tão boa assim, mas é que eu quis achatar mesmo pra meio que fazer uma diagonal assim, uma diagonal invertida, né? Aí, de novo, você tem muitos autores fizeram poucas parcerias, vamos dizer assim, e poucos autores fizeram muitas parcerias. Mais ou menos isso. Por fim, você tem aqui a bibliografia, esses dois primeiros são os sites da onde eu peguei a base de dados, lá tem um monte também, dá pra sair pesquisando por lá. E tem aqui um vídeo no YouTube que ele dá uma introdução básica e o outro é uma playlist que é de uma matéria aí de redes complexas mesmo, aí tem um monte de aula, aí se quiser se aprofundar tem aí.